Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem Assembly para processadores ARM. Então, nas aulas anteriores nós introduzimos o conceito da linguagem Assembly de maneira geral, falamos um pouco do formato das instruções. Eu mencionei também um pouco sobre a organização dos processadores ARM, no quesito de instruções, de registradores. E hoje nós vamos ver aí do ponto de vista prático, né, como que se dá então aí a programação Assembly para essa classe de processadores através de um emulador de processadores ARM chamado Visual. Nós não vamos ver, obviamente, todas as instruções, então por isso que eu estou colocando aqui que é uma breve introdução, né? Então é mais para nós termos aí um primeiro contato, uma primeira familiaridade, né, com essas instruções, ter uma experiência introdutória de como que é programar em uma linguagem Assembly, né? Então, esse emulador visual aqui, ele tem um site próprio, né? Ele está aqui e é possível fazer o download do emulador, né, através aqui da guia Downloads, e aqui ele vai ter disponível o emulador para diversos sistemas operacionais. Então ele vai ter a versão para Windows, a versão para macOS e a versão para Ubuntu, que é o caso que eu estou utilizando aqui, né? Não é realmente uma instalação complicada, tá? Por exemplo, no caso do Windows, que eu acredito que seja a maioria de vocês estejam utilizando, então basta fazer o download aqui, né? Extrair os arquivos conforme a orientação e clicar no arquivo, né? No executável visual.exe. Fazendo isso, o aplicativo é executado, tá bom? No caso de o Linux, né, para quem está utilizando o Ubuntu, ele vai fazer download de um pacote deb, né, que é um pacote de instalação. Então, em ambiente gráfico, basta clicar em cima do pacote para iniciar o processo de instalação. Realmente é muito simples. Bom, após a instalação, vocês vão se deparar com essa tela aqui. Então, vou apresentá-la aqui para vocês. Aguardar a inicialização. Tá? Vocês vão cair então nessa tela. Então, aqui se divide, tá, no menu umas opções normais, né? File para salvar os arquivos, abrir, fechar, uma nova janela. Tá? Aqui algumas opções inerentes do emulador, tá? Como por exemplo, para executar o código, realizar um reset no código que está em execução. Aqui é a área principal, onde eu vou escrever o meu código. Tá? E aqui é uma área onde nós podemos visualizar o status atual dos registradores. Tá? Então, nesse modo atual aqui, nós temos disponíveis aqui 16 registradores, sendo que do R0 até o R13, né, ou seja, 14 registradores são de uso geral, eu posso utilizar eles para qualquer finalidade. E nós temos aqui mais dois registradores, que é o LR, tá, o Linker Register, registrador de link, de ligação, para armazenar referências a instruções, né, para armazenar um ponteiro aqui para uma pilha. Nós não vamos nos preocupar com ele nesse momento. E o Program Counter, né, que é um registrador que nós estudamos bastante aí durante as aulas. Além deles, conforme eu apresentei na última aula, existe um registrador de estado, tá, o CSPR, tá, onde ele armazena aí diversas flags, entre elas a flag N, a Z, a C e a V. Tá? Essas flags aqui, né, eu introduzi o conceito delas para vocês na última aula, e agora nós vamos utilizar então
elas aqui, algumas delas, nos aplicativos que nós vamos fazer hoje. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é um programinha muito simples de somar dois números. Então, para explicar para vocês o programa, eu trouxe ele aqui em linguagem C. Tá? Então percebam que é um programa bem simples. Eu declaro 3 variáveis, atribuo o valor 10 para a variável A, o valor 20 para a variável B. Né? Aqui eu não precisaria estar puxando o int novamente, só fazer uma pequena correção. Né? Então, atribuindo os valores, e aqui no final eu estou somando os dois valores e armazenando na variável C. Tá? Então nós vamos fazer um programa semelhante a esse, tá? Em linguagem assembly. No entanto, obviamente, nós não vamos lidar com variáveis, né? Nós vamos lidar com os registradores. Então, vamos lá. Então, eu vou tentar, a princípio, manter o código aqui do lado, para facilitar um pouco a nossa interpretação. Então, primeiro eu vou começar atribuindo alguns valores aos registradores. Então, move R0, vírgula, asterisco 10, move R1, vírgula, sustenido 20, e por fim, uma instrução de soma, onde nós vamos somar o valor de R1 e R0 e armazenar no registrador R2. Então, essa instrução de move, ela indica uma movimentação dos dados, mas não é uma movimentação dos dados entre a memória principal e os registradores. Tá? Nós estamos simplesmente alimentando os registradores com os valores indicados aqui. Para a movimentação de dados entre a memória principal, nós utilizaríamos as instruções storage e load. Só que nós não vamos lidar com elas aqui durante essa aula. Bom, então o nosso programa aqui está pronto. Tá? Então percebam que até é engraçado, né? Ele acaba virando um programinha, de certa forma, menor do que esse programa que está indicado aqui, mas a gente tem que lembrar que esse programa ele não está lidando com a memória principal, né, para ler os valores aqui de 10 e 20. Já esse programa aqui está. Então, 10 e 20 estão armazenados na memória principal e eles estão sendo carregados para a CPU. Então, é a única diferença que eu tenho em relação a esse programa desse programinha aqui. Bom, eu vou, então, executar o código. Né? Caso não ocorra nenhum erro, ele vai emitir a mensagem que a emulação está completa. Né? Aqui ele está dizendo que tem 4 linhas, porque tem uma linha vazia aqui no meio. Né? E aqui ele preencheu os valores para mim, né, dos registradores. Tá? Como eu estou lidando apenas com os 3 primeiros registradores, né, o R0, o R1 e o R2, então por isso que ele só está aparecendo aqui os valores deles, o resto está tudo vazio. Né? Aqui os valores estão sendo listados em hexadecimal, eu posso listar eles em binário. Tá? Então esse 0x aqui na frente indica que o número aqui está em hexadecimal. Se eu mudo para binário, percebam que o 0x foi alterado para 0b, indicando que o número aqui está em binário. Tá? É uma outra forma de representar os valores. E o decimal, ele obviamente vai mostrar os valores aqui em decimal. Tá? Então, é possível observar aqui que ele realizou a soma de 10 e 20. Tá? Então, o primeiro programa, só para a gente se habituar ao ambiente. Né? E agora eu vou apresentar o nosso segundo exemplo. Tá? Então, nesse segundo exemplo aqui, um programinha um pouco mais complexo, tá? Eu estou declarando 2 variáveis, uma chamada total e a outra chamada i. Estou atribuindo o valor 0 para a variável total. Tá? E a ideia é que aqui eu tenha um laço de repetição, que vai ser repetido
10 vezes. Tá? Então, o i vai começar valendo 10, e enquanto o i for... perdoe, aqui tem um erro. Enquanto o i for menor do que 0... desculpa, perdão. Enquanto o i for maior do que 0, né, eu vou decrementar o valor dele. Tá? Então, na primeira interação vai valer 10, na segunda interação vai valer 9, na terceira interação vai valer 8, e assim sucessivamente, né, até que o i chegue ao valor 0, né, e o laço seja encerrado. E nos laços eu vou incrementar o valor de i à variável total. Então a ideia é que nós tenhamos aqui, né, 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Tá? Então, a ideia é que total armazene o resultado dessa soma, né? Que eu não deixei aqui anotado, mas eu já vou pegar uma calculadorazinha. Vamos colocar aqui, tá? E o valor é 55, tá? Então, o resultado final disso tudo tem que dar aqui 55, no final da execução. Então, nós vamos implementar esse código, tá? Então, vamos lá. Vou vir para cá, eu vou clicar aqui no botão Reset para nós pararmos a emulação aqui, né? Vou apagar o programa anterior e vamos lá. Primeira linha, eu vou armazenar o valor 0 no registrador R0. A segunda linha, eu vou armazenar o valor 10 no registrador R1. Então, talvez vocês já tenham notado que, deixa eu puxar aqui o programinha, aqui tentar puxar ele para o lado, que o R0 vai fazer o papel de total, da variável total, e o R1 vai fazer o papel da variável i. Tá? E bom, a partir desse momento aqui, eu vou criar, entre aspas, o meu laço de repetição. Só que para eu criar o meu laço de repetição, eu preciso dar uma identificação à minha instrução. Então, essas duas instruções que eu escrevi aqui, elas estão sem uma identificação. Tá? Então, a próxima instrução, eu vou dar uma identificação aqui chamada repete. Tá? Então, para colocar uma identificação, eu coloco uma palavra na frente da instrução. E vou colocar a instrução aqui, que vai ser a instrução add. Bom, o que a instrução add vai fazer? Eu vou fazer o R0, receber o resultado da soma do próprio R0 mais o R1. Então, aqui na prática, no primeiro momento, eu estou atribuindo o valor 10, que está em R1, para o valor, para o registrador R0. Né? Então, isso daqui até o momento é a minha primeira iteração. Tá? É a minha primeira interação. Então, seria esse momento aqui. Tá? Por enquanto, eu ainda não fiz o laço. Tá? Eu simplesmente indiquei essa linha aqui, né, aqui dentro. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a criar o meu laço for real, né, para valer. Então, a primeira coisa, eu vou decrementar, então, o valor de R1, que é o meu i. Né? Então, eu quero que, a partir desse momento, ele passe a valer 9. Né? Então, eu vou usar aqui sub. Tá? Então, o R1 vai receber R1 menos 1. Tá? Então, lembrando que a própria instrução sub aqui está implícita nela, né? A subtração. E, bom, eu estou montando aqui o programa à medida que a gente vai executando, tá? E agora eu vou criar o laço de repetição. Eu vou criar o laço. Esse laço, tá? Ou melhor, um desvio
tá, das instruções, eu vou implementar através da instrução B. Tá? Esse B aqui é de branch, tá? Ou seja, ele vai modificar aqui a próxima instrução a ser executada, e eu vou indicar que a próxima instrução que vai ser executada é a instrução que está identificada pela palavra repete. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Como é que esse programa vai ser executado? Primeiro essa instrução, depois essa, depois essa, depois essa. Chega aqui no B, ele volta para cá. Ele volta para cá, executa essa, chega aqui, ele volta para cá. Tá? Executa essa, obviamente, essa, chega aqui, volta para cá. Então, o B, o branch, ele vai atuar como nosso laço de repetição. No entanto, nesse momento aqui, nós temos um probleminha, que a instrução B, só ela por si só, ela vai criar um laço infinito, tá? Um loop infinito. Tá? Então, ela sempre, quando chegar ali no B, ela vai direcionar ali a próxima instrução, né, para ser a instrução ADD. Tá? E nós não queremos que isso ocorra sempre. Nós queremos que isso ocorra até que, né, o I, ou melhor dizendo, enquanto o I for maior que zero. Tá? Enquanto o I for maior que zero. No momento que o I valer zero, eu quero que o B encerre, né, o seu desvio. Então, ou seja, nós queremos criar aqui um branch, uma instrução B aqui, né, um desvio condicional. Condicional ao quê? Condicional ao momento em que, entre aspas, aqui o meu I vale zero. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Então, existem aqui uma série de sufixos que eu posso colocar aqui com o B, né, para modificar aqui esse desvio. Deixa eu apresentar para vocês aqui na apostila. Tá? Então, a instrução B, eu posso utilizar aqui, ó, vários sufixos que estão sendo indicados aqui, tá? Para modificar o formato, como que ela vai fazer o desvio. Tá? E, bom, então aqui eu tenho, por exemplo, BEQ, BNE, BCS, BCC, BMI, tá? E aqui eu tenho uma descrição para cada um desses sufixos, tá? Eu não vou explicar todos eles aqui, não é a intenção, tá? Eu espero que vocês possam depois consultá-los no momento do exercício, essa é a ideia, tá? Mas é importante a gente entender que esse desvio condicional está relacionado aqui às flags do registrador CSPR. Tá? Então nós temos aqui 4 flags principais, a N, a Z, a C e a V, que vão modificar os seus valores dependendo do último resultado que foi executado. Tá? Então, nós temos... Deixa eu apresentar aqui para vocês a descrição das flags. Né? Então, a flag N, ela vai ser ativada, ou seja, ela vai mudar de 0 para 1, quando o resultado da última expressão for um número negativo. Então, se um número for negativo, aparecer um número negativo ali, a flag N muda de 0 para 1. Tá? Se o resultado da última expressão for Z, ou melhor, me perdoem, se o resultado da última expressão for 0, a flag Z vai mudar o estado dela de 0 para 1. Tá? Se houver um estouro de pilha, que nós chamamos aqui, né? Então, se um número extrapolar 32 bits, que é o limite,
tá? Então o número passar ali de aproximadamente 4 bilhões, a flag C, né, ela vai ser ativada, ela vai começar a valer 1. No entanto, isso aqui só vai ocorrer, flag C, se for uma operação aqui sem sinal. Então, não importando se for um número positivo ou negativo, né, ela vai ser ativada. E a flag V é a mesma coisa que a flag C, então ela vai ser ativada quando houver um extrapolamento aqui dos 32 bits, no entanto, para operações com sinais. Nesse exercício aqui, tá, nós estamos falando de ficar de olho na flag Z, tá? Porque quando, vamos voltar para cá, quando o registrador aqui, o R1, né, chegar a 0, né, ou seja, o resultado aqui da subtração chegar a um valor 0, então a flag Z, aqui essa flag Z, que ela está representada por aqui, ela vai valer 1. Ela vai chegar ao valor 1. Tá? Então, é só a gente pensar. No começo ele vale 10. Né? Quando ele passar pelo primeiro sub aqui, ele vai passar a valer 9. Depois no segundo, 8. No terceiro, 7. E aí sempre vai fazendo uma verificação. 9 é igual a 0? Não. Então a flag não é ativada. 8 é igual a 0? Não. Então a flag não é ativada. Então vai chegar o momento que o resultado vai ser 0 e a flag vai ser ativada. Tá? E aí é o momento para a instrução branch parar de fazer a repetição. Tá? Então, vamos voltar aqui para o slide, onde nós temos aqui a nossa tabelinha. E aqui nós temos aqui os testes de cada sufixo, o que cada sufixo faz. Então é possível observar aqui, ó, que tem um teste que é realizado onde o Z é igual a 0. Tá? Então, o sufixo que nós queremos aqui verificar, né, o resultado da última operação for igual a 0, né, é o NE. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar BNE, né, repete. Então, a princípio, o meu programa está pronto, tá? Meu programa é isso. No entanto, falta só um detalhe, uma coisa simples. A instrução sub, ela por si só, quando ela é executada, sub, ela não realiza a atualização aqui das flags. Então eu preciso colocar um sufixo no sub também, S, aqui, para que ela então faça a subtração, ela faça a tarefa dela, mas que ela também, através desse S aqui, faça a atualização aqui das flags. Tá? Então, meu programa está pronto. Tá? Atribuo os dois valores, faço uma soma, né, para ir incrementando o valor, decremento o valor do registrador R1, de 10 ele vai para 9, e aí aqui o BNE vai analisar o valor de Z. Z é igual a 0? Não, porque o resultado da última expressão foi 9, não foi 0. Né? Então, ele volta para cá, faz mais uma soma, subtrai o valor do registrador R1, e aí o BNE vai novamente fazer a análise. Tá? O resultado da última expressão foi igual a 0? Não, ele foi igual a 8, e aí ele volta. E assim vai. Então nós criamos o nosso looping aqui. Tá? Vamos executar o código. Tá? Então, houve aqui uma emulação completa. Tá? E aqui é possível observar, ó, aqui no registrador R0, o valor final, né, foi 55. Né? Então, ele foi incrementando aqui, sempre dentro do 0, que seria o equivalente ao nosso total. Né? E ele chegou lá ao valor que nós gostaríamos, né, que ele chegasse. Aqui é possível observar também, olha só que interessante, né, que a flag Z foi ativada. A flag Z foi ativada. Tá? Então, por isso que o BNE aqui ele não fez mais o branch, né? Ele pulou para fora e terminou a execução. Também é possível observar aqui
que a flag C, né, foi ativada. Tá? Isso aqui indicando também que houve um estouro, né, quando o número ali chegou. No caso aqui foi por conta do próprio R1, né? Na hora que ele chegou a 0, então também houve um estouro. Tá? Então, pessoal, é isso. Tá? Pode parecer um pouco complicado a princípio, mas na verdade é bem simples. Tá? E por que é bem simples? Porque as instruções são simples. Tá? As instruções são simples. Então nós temos que, vamos dizer assim, baixar ao nível de hardware, compreender como o hardware opera, tá? Para conseguir programar aqui em linguagem assembly. Tá? Esse é o sentido. Então, espero que tenha ficado claro. E agora vocês vão ter alguns exercícios para fazer. Tá? Nada muito diferente do que nós fizemos aqui. Acredito que vocês não vão ter grandes problemas. Se vocês tiverem problemas, podem entrar em contato comigo, né, ou com o professor que estiver dando o suporte para vocês. Então, um abraço, bons estudos e até a próxima.